Nesse vídeo eu vou falar sobre isso aqui, solda elétrica. Mas não é um vídeo para você que já sabe soldar, não é um vídeo para quem é profissional no ramo, longe disso, até porque eu não sou. Ele é um vídeo voltado para você que não sabe nada sobre solda elétrica, nunca conseguiu fazer uma solda, acha que aquilo ali é muito difícil, que você não vai conseguir. Você tem medo de choque, então você fica com medo que aquilo ali possa te fazer um mal. Só que você tem, às vezes, uma necessidade em casa, tem uma oficina em casa, tem uma maquininha, ou nem tem, mas queria ter. E às vezes quebra coisas na tua casa, quebra um pedaço de uma grade do portão, quebra um gonzo da porta. E você sempre quis ser a pessoa que ia resolver isso, porque se você paga um profissional para ir na tua casa consertar, você daí a pouco você acaba gastando mais do que você gastaria se você comprasse as ferramentas e você mesmo fizesse. Então vamos apresentar você a tudo que você precisa ter para fazer uma solda elétrica. Primeira coisa que você precisa ter é uma máquina de solda. E já te adianto, eu tenho uma máquina de solda que era do meu avô, eu tenho uma máquina de solda que eu comprei, uma máquina de transformador. Não tente com esse tipo de máquina. Não, se você não sabe soldar, não tenta. Porque soldar com solda elétrica, com máquina de solda de transformador, é tão difícil quanto aprender a dirigir em Fusca com folga na direção. É muito difícil. Então você parte logo para um carro automático, para alguma coisa que vai facilitar a tua vida. E isso são as inversoras, as máquinas de solda inversoras. Você tem vários modelos, várias marcas, várias potências. E se você vai trabalhar em casa, e não vai trabalhar com isso profissionalmente, eu te aconselho que você compre uma inversora de 140 amperes. Essa aqui, por exemplo, é uma inversora de 200 amperes. É mais do que você precisa, não precisa gastar dinheiro com isso. Mas uma inversorinha de 140 amperes deve custar aí uns 500 reais, sei lá. E ela deve pesar uns 2,5 kg no máximo. Então é um negócio que você bota uma cinta de cada lado e você consegue carregar para qualquer lugar. Então, máquina de solda tem que ser inversora eletrônica. A primeira dúvida que você vai ter é como ligar os cabos aqui da inversora. Ela tem aqui esse conector. A tenaz é essa peça aqui que segura o eletrodo. Nas soldas de eletrodo, a tenaz fica no positivo e a garra terra fica no negativo. De acordo com a potência da máquina, esse pino aqui, ele varia de espessura. Esse aqui é o de 13 milímetros. Os de potência mais baixa, as máquinas de 140 amperes, isso aqui é 9 milímetros. Eu estou falando isso porque às vezes você quer comprar outro negócio desse aqui. Ó, basta rosquear e ele já está preso. Às vezes você quer comprar outro, então você tem que ver a espessura desse conector aqui para comprar o certo, caso você queira comprar algum dia. Para soldar você vai precisar comprar eletrodo. E como você é uma pessoa que ainda não sabe nada sobre solda, você vai comprar o eletrodo mais popular que existe, que é o eletrodo 6013. Ó, vem escrito aqui nele, ó, é 6013. Todos esses eletrodos aqui, apesar deles terem cores e espessuras diferentes, eles são 6013. O que quer dizer 6013? 6013 é a liga do ferro que é feito o eletrodo. É uma liga de aço 6013, como tem aí de aço carbono 5160, de aço para você fazer facas, por exemplo. Esse aqui é o aço 6013. É um aço um pouco melhor do que o ferro comum de obra. Então você vai estar colocando na solda um material melhor. Agora, e quanto à espessura da solda? Existem várias espessuras de solda, pelo menos 1, 2, 3, 4, eu lembro. Essa aqui é a solda de 2 milímetros. E 2 milímetros
Por quê? 2 milímetros é a espessura desse ferrinho aqui, da alma do eletrodo. A alma do eletrodo é o ferrinho. E a casca do eletrodo é que cria gás para você poder fazer a solda sem a oxidação do ar. Então, esse eletrodo aqui de 2 milímetros é um eletrodo voltado para soldas de material muito fininho, para você soldar chapinhas fininhas. Então é um eletrodo que dificilmente você vai precisar usar. Porque se você vai soldar uma cantoneira comum com ele tem tão pouco material que ele demora muito a encher. Então não é um eletrodo aconselhável. O eletrodo aconselhável para você ter, inclusive é o mais barato, é esse daqui, que é o eletrodo de 2,5 milímetros. A alma do eletrodo tem 2,5 milímetros. É o eletrodo comum para todo serralheiro. Quando você chega numa loja, me dá 1 quilo de eletrodo, ele vai te dar 6013 de 2,5 milímetros. Além desse, você tem o de 3,25 milímetros, que é mais grosso do que esse daqui, que é um eletrodo mais voltado para quando você está fazendo solda de coisas grossas, espessas. Quando eu falo grosso, é ferro espesso, onde você precisa encher muito e trabalhar com amperagens altas. E o eletrodo de 4 milímetros é grossão, é dobro da espessura desse daqui, é 4 vezes, né, a espessura desse daqui, apesar desse aqui ser 2, né? E ele é bem grossão, é mais voltado para máquinas muito fortes. A máquina de 140 amperes não derrete o eletrodo de 4 milímetros, é mais para soldas mais profissionais. Então esquece, vai comprar eletrodo 6013, qualquer cor, qualquer marca, e o eletrodo tem que ser de 2,5 milímetros. Nas grandes fábricas, os eletrodos são guardados em um armário onde tem uma lâmpada para manter ele sempre livre da umidade. A umidade estraga a casca do eletrodo, essa casquinha aqui. E aí fica ruim de soldar. Eu pego e boto ele aqui, ó. Fiz um tubinho e boto ele aqui dentro desse tubinho. Aqui ele fica fechado e não sofre umidade. Então você pode guardar ele por muitos anos aí que ele não vai estragar. O conselho que eu dou é isso. Faz o teu tubinho para você guardar teus eletrodos. Além de eletrodo e máquina, você vai precisar de um EPI, como uma luva de couro. Existe luva de raspa de couro, essa aqui é a tal da raspa de couro, é um material molezinho. E ela é muito boa porque ela protege a tua mão. Existem umas com um cano bem longo, e você compra a que você mais puder. Ela não é cara. E também tem um avental para roupa, que é feito desse material aqui também, que você bota na frente da camisa e protege a tua roupa de não ficar toda furadinha. Além disso, bota industrial é sempre bom, porque quando você está soldando, fica voando pedacinho de ferro derretido. E aquilo ali, às vezes, se você tiver de chinelo, vai sempre cair entre um dedo e outro. Isso aí é fatal. Parece que os dedos atraem aquelas bolinhas de ferro e vai queimar teu pé. Então bota industrial e luva de raspa de couro para você proteger a mão. A máquina de solda vem com tipo um plástico, com uma telinha. Aquilo eles chamam de máscara de solda. Pelo amor de Deus, nunca use aquilo. Também não gasta teu dinheiro comprando aquele tipo de máscara ali, ó, que não tem ajuste eletrônico de luminosidade. Pô, isso aqui agora é R$160 uma máscara dessa, onde isso aqui é placa solar e isso daqui é um display de cristal líquido. Então o que que acontece? Você consegue enxergar, ó, você enxerga tudo que você tá vendo aqui, só que quando o arco voltaico abre, a luminosidade faz esse cristal líquido aqui escurecer. Então você protege teus olhos e você consegue ver a solda. Com aquela solda, com aquela máscara ali que sem ser automática, você tem que ficar tirando a máscara da frente para abrir o arco e botar a máscara na frente. Se você não sabe nem abrir arco, imagina o trabalho que você vai ter. Uma outra coisa que muita gente pensa, aqui tem uma placa solar, isso aqui é para carregar a bateria do
da máscara. Não, não é. Ela liga e desliga aqui, ó. Aqui dentro desse negócio aqui, ó, tem duas pilhazinhas pequenas dessas bateriazinhas redondinhas. E elas não são recarregáveis. Aquela luz ali do arco voltaico não carrega a bateria. Ela geralmente costuma durar aí 1 ano, se você não deixar a máscara ligada, né? Se você deixar esse botão aqui ligado, já era. Você vai perder praticamente a pilha da tua máscara e vai parar de funcionar. Aí você vai pensar, vou ter que comprar outra. Não, faz o que eu fiz, ó. Abri aquele negócio ali, puxei os 2 fios da pilha para fora e botei 2 pilhas aqui comum, que dura aí a vida toda. Se você quiser trocar essa pilha algum dia, você troca por tua vontade, mas essa pilha aí vai alimentar a tua máquina. Você pode até deixar ela ligada se você quiser, que não vai gastar tão cedo. Uma observação sobre máscaras de solda. Nunca, nunca, em momento nenhum, use óculos escuro para soldar. Olha o quanto esse óculos aqui te protege da claridade. Agora, um vidro de máquina de solda é isso aqui, ó. Não dá nem para você ver praticamente nada, ó. Ele é muito mais escuro do que o óculos escuro. Então, para começo de conversa, a proteção dele contra a claridade é muito baixa. E outra coisa é a proteção do rosto. A máscara foi feita para proteger teu rosto todo. Os óculos, existe até uns óculos eletrônicos com display de cristal líquido que escurece, não sei o que. Não compre isso, porque isso vai acabar te causando queimadura no rosto. A luminosidade é tão forte que quando você passa muito tempo soldando, você sai todo vermelho por causa daquela claridade. Eu já queimei a vista por ter ficado mais ou menos a 1,5 metro de um soldador olhando ele soldar durante muito tempo. À noite eu não conseguia fechar os olhos. Parecia que tinha areia queimando os olhos. Então, se algum dia acontecer isso com você, compressa de água fria. É o único jeito de você conseguir dormir nessa noite. Porque você não vai conseguir abrir os olhos porque arde, não vai conseguir fechar porque arde. Então, fundamental e indispensável para você trabalhar com solda é ter uma máscara de solda. Vamos então aqui a um exemplo do que você pode fazer em casa quando você precisar. Eu faço as cantoneiras todas aqui da oficina. Em vez de comprar, é muito mais barato fazer, porque a gente compra 6 metros de cantoneira dessa daqui, você paga quase o preço de uma cantoneira que você compra na loja. E para virar ela assim, a 90 graus, eu não preciso de nada muito especial. Eu marco onde tem que virar, passo a esmerilhadeira aqui, faço um sulco, viro com a mão, depois venho com a máquina de solda e preencho o buraco, fica igualzinho como se tivesse, ainda fica em 90 graus. Então esse aqui é um exemplo de uma peça que você pode fazer. Apenas um detalhe, solda elétrica, quando você está falando em solda elétrica, você está falando em derreter ferro no ferro. Não dá para soldar com solda elétrica alumínio, não dá para soldar latão, não dá para soldar cobre, não dá para soldar nenhuma outra coisa que não seja ferro. Dá para soldar inox, que também é ferro, ou ferro fundido, que também é ferro, mas com eletrodos especiais. Quando você fala em eletrodo 6013, você está falando em ferro mesmo, soldar ferro no ferro. Soldar significa o seguinte: você pega o negativo da tua máquina, bota na peça que vai ser soldada, pega aqui o eletrodo, bota no positivo, e você vem aqui e arrasta na peça, no ponto onde você quer soldar, e ele vai abrir um arco voltaico, vai derreter essa peça daqui, esse eletrodo, vai derreter aqui, e você vai tendo que ter mão para ir colocando, depositando esse ferro que está derretendo na peça que você vai fazer. Agora um detalhe, você nota que todo o eletrodo de solda ele é revestido por uma casca. Essa casca aqui acontece o seguinte: quando abre um arco voltaico aqui, o que acontece com essa casca? Ela derrete. Ela derrete e cria um gás. Esse gás tem duas finalidades. O primeiro deles é facilitar
o arco voltaico. É um gás condutor de eletricidade. Então, quando o eletrodo derrete, ele facilita abrir o arco voltaico. E a mesma coisa, ele impede que o oxigênio oxide a peça que está esquentando. Porque toda vez que você esquenta um metal, ele oxida, ele fica escuro. E essa oxidação impede que outro metal grude nele. Então, com o eletrodo descascando aqui, derretendo aqui a casca dele, você cria um ambiente que impede essa oxidação. E aí você consegue fazer a solda legal. Você nota o seguinte, a ponta da alma do eletrodo, o ferrinho do eletrodo, ele aparece aqui na ponta. Para quê? Para que quando você encoste ele aqui, você faça contato elétrico entre o eletrodo e a peça que está aterrada aqui com o negativo. Aí quando você faz uma solda, essa casca aqui derrete. Derrete, cria uma casca aqui em volta da ponta do eletrodo. Aí você tenta fazer a solda de novo, não pega. Por quê? Porque ela está isolada pelo próprio fluxo aqui, pela própria casca do eletrodo. Então, normalmente, depois que você solda a primeira vez com o eletrodo, você dá uma batidinha assim, só para quebrar aquela casquinha e aí facilitar a condução. Outro detalhe é o seguinte, o eletrodo quente funciona muito melhor do que o eletrodo frio. Então, normalmente, a gente pega um eletrodo novo, dá uma arrastada nele em algum lugar, só para abrir um pouco de arco, e aquecer um pouco a ponta e facilitar para abrir o arco. Amperagem da máquina. Isso aqui é uma das coisas mais difíceis para o iniciante. Mas eu posso adiantar o seguinte para você. Se você vai trabalhar com cantoneira comum, que é essa daqui de 1/8 de polegada, cantoneira ou ferro qualquer, de 1/8 de polegada, e vai usar esse eletrodo aqui, você vai trabalhar de 70 a 100 amperes. Por quê? Porque de 70 a 100 amperes você vai estar numa amperagem suficiente para derreter o eletrodo e haver a penetração necessária. Quanto maior a amperagem, mais fácil é de soldar. Quanto mais amperes você botar ali, mais fácil você derrete o eletrodo. Mas acontece que você derrete também o ferro que está sendo soldado. Você nota o seguinte aqui, ó. Aqui atrás, ó, não apareceu o calor. Normalmente quando você solda, o ferro aqui atrás fica aquecido. Se não apareceu o calor ali atrás, é porque a amperagem que eu usei foi baixa. Ela podia ser um pouco mais alta, a ponto de aquecer também essa peça daqui. Nesse ponto aqui eu trabalhei com uma amperagem mais baixa do que devia. Então, primeira coisa que a gente faz, vai trabalhar com ferro dessa grossura, 100 amperes. Sentiu que o negócio está começando a esburacar? Diminui um pouco. Claro que antes você vai experimentar. Vamos partir para a prática. Se você quiser trabalhar com solda elétrica de forma um pouco mais profissional, o ideal é você ter uma mesa de solda. O que é mesa de solda? Mesa de solda é uma mesa que tem uma placa de ferro. Por quê? Porque aí eu posso pegar a parte de aterramento, ó, morder aqui e o torno vai estar aterrado, a peça que eu vou soldar vai estar aterrada. Eu não preciso me preocupar em botar nada aqui. Eu só usar aqui a tenaz e soldar, porque um dos polos da máquina já vai estar aterrado. Agora, para os que têm medo de choque, uma máquina de solda ela tem em média de 45 a 85 volts. Dá choque se você pegar aqui e aqui ao mesmo tempo. Mas o fato da máquina estar com um dos polos aterrado aqui na mesa, eu estou segurando isso aqui, ó, tá totalmente isolado. Quase impossível você tomar choque numa máquina de solda. Então não tem perigo nenhum de choque. A centelha que vai sair aqui não dá choque, não tem nenhum perigo. Então, menos um trauma. Máquina de solda nunca vai te dar choque, mesmo que você pegue aqui. Não tem perigo nenhum.
Vamos então abrir nosso primeiro arco de solda. A questão é a seguinte: posição do eletrodo na peça que vai ser soldada. Nunca é assim, de topo. Porque o que que acontece? Quando você abre um arco aqui, você vai cuspir ferro derretido nessa área e não vai soldar nada. Você vai fazer um monte de bolhas e não vai soldar. Então a posição de solda nunca é essa. A posição de solda é nesse ângulo mais ou menos. Para quê? Para que a solda, o eletrodo venha derretendo e depositando ferro aqui. Outra coisa, o arco de solda ele é um pouco distante da peça, pouquinho só. Aí muitas pessoas vão falar: poxa, mas é difícil eu manter uma distância. Mas não, basta você chegar perto e encostar, que conforme ele vai derretendo, você já vai sentindo que a distância continua sempre a mesma. Ele vai derretendo e você só vai aproximando o eletrodo da peça, porque ele está derretendo. Vamos ver isso aí na prática. Eu não vou usar luva porque eu estou mexendo na câmera toda hora, então vai atrapalhar. A amperagem que eu vou botar agora aqui, 90 amperes. E vamos tentar abrir um arco daquele jeito errado que eu tinha dito. Percebe que o eletrodo está grudando. Está grudando por quê? Primeiro que ele está frio. Segundo que a casca aqui ainda não está bem feita. Então a gente precisa arrastar ele em algum lugar para ele dar uma acendida. Normalmente se faz isso em ferro fundido. Os tornos são feitos de ferro fundido. Por isso quase todo mundo usa isso aqui, ó, para acender praticamente o eletrodo. Agora eu vou tentar de novo colocar ele em pé. Olha só o que aconteceu. Olha lá o tanto de bolha que saiu e o tanto de nada que soldou. Ele cuspiu o eletrodo em tudo e não soldou nada. Por isso que muita gente não consegue soldar, porque não consegue pôr o eletrodo na posição correta na hora de soldar. Lembrando, isso aqui agora está muito quente. Então se eu botar a mão aqui eu vou me queimar. Você nunca pode pegar na peça que acabou de ser derretida. A temperatura que chega aqui chega a mais de 2000 graus. Então tudo isso aqui está quente. Vamos tentar soldar agora com o eletrodo numa posição boa. Ele está reto aqui na tenaz, eu vou colocar ele um pouco mais curvado. Para que quando eu encoste ele assim nessa posição. Vamos ver. Olha lá, agora depositou bem mais solda. Toda vez que você faz uma solda, aquela capa do eletrodo, ela dissolve em cima da peça. Para quê? Para proteger a poça de fusão, que é a solda derretida. Aí você tem que quebrar essa casca, ó. Ela conduz eletricidade. Então se você chegar e colocar mais solda aqui em cima, ela vai soldar. Só que ela vai prender o ferro que você está derretendo na casca e não no ferro que você quer soldar. Aí a solda solta. Então toda vez que você fizer uma solda que você tiver que continuar,
você tem que quebrar essa casca aqui. E agora vou juntar essas duas cantoneiras aqui. O ideal é que sempre tenha um espacinho para que você consiga, derretendo a solda, juntar a peça melhor. Porque se você junta as peças assim muito próximas, você vai jogar solda aqui em cima, depois quando você lixar, quando passar a esmerilhadeira, você tira a solda e a peça solta. Outra coisa, para facilitar, geralmente a gente quando bota a máscara, a gente não enxerga quase nada, fica tudo muito escuro. Então o ideal é você ter um pedaço de gesso na oficina para você fazer isso, ó. Pintar de branco. Isso aqui não atrapalha a solda. Para que quando você põe a máscara, você veja o lugar onde você tem que andar com o eletrodo. Porque o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai começar a derreter o eletrodo aqui. E a gente meio que vai passear com ele para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, depositando solda dos dois lados. Isso tem que ter muita sensibilidade para você conseguir fazer isso. Então, esse aqui é um passo além do que a gente inicia. No início você vai só derreter eletrodo, derrete uns 5 eletrodos. Faz isso durante uns dias para você pegar a mão. Depois você parte para a soldagem. Não sai tentando soldar logo de cara, que senão você não consegue. Ó. Porque está com 90 amperes, houve uma penetração bem grande da solda no ferro e tapou o buraco todo. Agora eu vou botar o outro lado e vou soldar. Depois eu vou mostrar um problema sério que acontece nesse tipo de solda. Bom, com isso a gente conseguiu salvar de 2 pedaços de cantoneira, a gente fez um maior. Às vezes isso é fundamental na oficina, a gente precisa disso. É claro que eu posso completar isso daqui. Isso aqui foi só para mostrar. Agora vamos ver uma solda que é costumeira dar problema, que é a gente soldar metalon. A chapa do metalon é bem mais fina do que essas cantoneiras de 1/8 de espessura, que é 3,18 milímetros. Isso aqui geralmente são 2 milímetros. Então, se você mantiver a mesma amperagem, vai furar essa chapa. Eu vou manter 90 amperes e vou fazer uma solda aqui, só para vocês verem que quando a gente está próximo de alguma coisa, tipo um furo, fim do metalon, as bordas, ele sempre vai querer furar. Ó, já furou, ó. Furou ali por quê? Porque tinha um rasgozinho e aí ele pegou e conduziu o calor e furou. Aqui não, aqui era fechado. Mas se eu tentar soldar aqui, ele vai abrir o maior buracão.
Então soldar borda de metalon é muito complicado e o ideal é você trabalhar sempre com 70 amperes. Isso aqui é um esquadro magnético, é muito bom para segurar as peças assim em 90 graus para você poder soldar quando você quer fazer um quadro. Mas ele não é bom por alguns motivos. Ele permite que o ângulo não fique 100% retinho. Mas mesmo assim vai quebrar um galho aqui, porque eu estou sem espaço na mesa. Como é que eu vou fazer essa soldagem aqui? Você nota que aqui é o final desse metalon. Se eu começar a soldar aqui, vai abrir um buraco aqui. Então o que é que você precisa fazer? Você precisa pôr solda desse lado aqui. Começar a encher de solda aqui, que aqui não vai arrebentar. E aí você começa a correr para o outro lado, rápido. E vai dando pequenos pontos, que se ficar muito tempo também vai abrir buraco. Eu vou diminuir a amperagem para 70 amperes. Nota que aqui a gente tem que ir aos pouquinhos, porque senão abre buraco, não tem jeito. Eu vou fazer isso aqui em volta para depois mostrar o grande problema da solda elétrica com relação a puxar. Ela puxa muito. Agora nota o seguinte, olha o esquadro que está isso aqui, ele está aberto, essa parte aqui em pé está mais para trás e então está aberto. Agora eu vou fazer uma solda aqui, ó, eu vou pegar e vou colocar solda aqui. Quando eu fizer essa solda aqui, a solda vai puxar essa peça para dentro e dependendo do tanto que eu coloque calor aqui, isso aqui vai chegar a ficar mais para dentro do que a correção. Vamos ver como é que vai ficar o esquadro disso depois que eu fizer essa soldinha aqui. Eu tentei desbastar ali a solda para poder pegar aqui legal, mas não tá pegando. Mas aqui dá pra gente pôr, ó. Fechou um pouco, não fechou tanto quanto eu achei que fosse fechar, porque também foi uma solda muito pequenininha e isso aqui é bem grande. Mas se a gente medir por fora, ó. Então o que que acontece? Toda vez que você faz uma solda por dentro,
você tende a encolher essa parte daqui, você encolhe isso daqui e ela tende a puxar para dentro. Então, manter uma coisa no esquadro é necessário que você solde as 4 pontas com dê pontinhos nas 4 pontas, para depois você fechar a solda toda. Se você sair fechando essa solda, fechando essa, no final tá tudo torto. Então você dá um pontinho aqui, dá um pontinho aqui, um pontinho no outro lado, um pontinho no outro lado, para você poder fazer um quadro normal sem que tudo fique puxado. Por fim, eu vou mostrar a solda mais difícil para o iniciante, que é essa solda aqui a 90 graus. Você solda aqui e aqui ao mesmo tempo. Para a gente fazer essa solda, a gente vai ter que deixar o eletrodo bem deitado, se possível não assim, aqui assim. E aí você vai sentindo que que a solda está derretendo e vai tentando puxar ela para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Mas o mais deitado possível, não totalmente deitado, mas o mais deitado possível. Vamos ver como é que é isso aí. Isso aqui é um disco flap que eu coloquei até no canal mostrando como é que é, um disco flap com borda arredondada. Ele é ideal para fazer esses desbastes aqui. Ficou bom sim, olha lá. E esse disco flap, pô, ele dá um acabamento legal. Você nota que eu consegui soldar de um lado e do outro e o disco deixa o acabamento abaulado, ó. Muito bom. Por fim, eu vou explicar como é que você faz para tapar furos. Até grandão você consegue, mas eu vou fazer um menor um pouco para não demorar. Para tapar furo, você tem necessidade de ir depositando solda nas bordas, mas com muito cuidado. Por quê? Porque você já viu que toda vez que você abre um arco numa borda, ele abre mais ainda o furo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar pequenos pontinhos, assim, e cada vez fechando mais, até a hora que você consegue fechar. Se você tentar abrir um arco aqui, já era, né? Você vai abrir um buraco do tamanho desse aqui. Vamos ver como é que é feito isso. Percebeu que no início ele começou a abrir mais ainda o furo? Aí o que eu fui fazendo? Eu fui depositando material, depositando e arrastando muito rápido, porque aí você consegue, dando esses pontos rápidos,
você consegue fazer com que ele não consiga derreter. Você vai acrescentando material e não vai abrindo mais ainda o buraco. Melhor do que isso, você consegue dando pontos mais rápidos, com a amperagem mais certa. Aqui foi um exemplo. Então é isso daí. Eu espero que você tenha podido aprender a perder o medo de solda, tenha podido aprender alguma coisa sobre solda elétrica e tome coragem de começar a fazer suas primeiras soldas. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, é só mandar mensagem que eu sempre respondo as perguntas. Então aí, um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.